Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 61, objeto de conhecimento, apreciação e réplica. Detalhamento, práticas sociais reconhecidas no estado do Amazonas. Gênero textual grafite, características, elementos Detalhamento, práticas sociais reconhecidas no estado do Amazonas. Gênero textual grafite, características, elementos constituintes e finalidades, temas amazônicos e nacionais, recursos das diferentes linguagens. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vejam só onde é que eu estou. Vocês, passeando pela cidade, já se depararam com isso? Esse ou esse? Essas imagens, qual delas vocês acham mais belo, que enfeita a cidade? Qual delas vocês acham que fica assim meio bagunçado? Parece que está meio que sujo, não tem muita lógica? Qual delas aqui? Nós vamos falar hoje sobre grafite e pichação. Vocês sabem o que é grafite, o que é pichação? Qual a diferença entre elas? Percebam que são formas de se comunicar. Vejam que desse lado nós temos aqui, ó, justiça, rock e mais algumas imagens. Do outro lado, nós temos a representação do povos originários, né? E veja que nós temos um indígena representando uma cultura, inclusive, certo? Então vamos lá saber diferenciar, saber o que é grafite e pichação. Prestem atenção. Muito bem, então grafite se caracteriza por ser uma expressão artística. Ele exprime um pensamento, seu desenho foi planejado e a escolha das cores não foi aleatória. Além disso, o dono do muro, da construção, geralmente consente com a grafitagem, né? Então, o grafite é uma forma de se comunicar. Ela é sempre muito bem planejada, não é uma coisa que eu vou lá e vou riscando de qualquer jeito. Não, há um planejamento. Quando a gente fala de planejamento, mostra que é algo prévio. Antes de eu chegar lá no muro e fazer a minha comunicação, a minha arte, eu planejei antes. O que eu vou passar, que cores eu vou utilizar, porque vocês sabem que a imagem, a combinação das cores influenciam na forma que eu quero me comunicar, certo? E algo muito importante, como ele falou, o dono do muro, lá onde eu vou utilizar, ele permite que eu utilize aquele espaço para eu me expressar, para passar uma comunicação, certo? Agora vamos verificar o que é pichação. Prestem atenção. Pichação não é considerada arte e é proibida no Brasil, pois é feita sem o consentimento do dono do muro ou da construção. Ela se constitui principalmente de frases, códigos, né? Diferente do grafite, que se constitui principalmente de imagens. Pichação é uma transgressão e é também o meio pela qual alguns grupos sociais se expressam. Então, preste atenção aí, olha. Ela não é considerada arte e ela é proibida. Por que ela é proibida? Porque geralmente ela é feita sem o consentimento do dono do muro, ou seja, a pessoa passa ali e começa a rabiscar o muro alheio, não é meu, e eu vou lá e começo a riscar. Então, eu já estou cometendo um crime, eu não posso fazer isso em patrimônios que não é meu. Se não é meu, o que eu tenho que fazer? Pedir autorização. Então, um dos motivos da pichação ser proibida é essa falta de consentimento. Eles vão riscando sem autorização e de forma muito aleatória. Vamos lá continuar no nosso quadro da pichação, para a gente continuar falando. Então, vejam só. Aí vem assim, ela se constitui principalmente de frases e códigos, né? Diferente. Então, vejo que quando a gente viu no início, aqui, quando a gente começa a falar que tem a pichação,
e tem o grafite do meu lado, então vejo que são desenhos que eu não tenho uma certa dificuldade de compreensão, são frases ou palavras soltas, não tem assim uma comunicação de forma clara, até mesmo como eles escrevem, então é como se fosse um dialeto, uma comunicação muito restrita a um determinado grupo, e não com o objetivo de comunicar de forma geral, ao contrário do grafite. Por ele se tratar muito mais de imagem, e a gente sabe que desenhar uma foto, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Porque está ali. Então, quando a gente fala do grafite, a imagem é uma forma de se comunicar, e aí utiliza-se também do lado subjetivo. Como aquilo me impacta? De que forma eu pego aquela informação, aquela comunicação? Será de que como eu enxergo essa arte da mesma forma do artista que fez a arte? Será que nosso pensamento, a nossa interpretação está alinhada? Ele conseguiu passar exatamente o que ele estava querendo comunicar? Ao contrário da pichação, né? Então fica assim muito solto, não é uma coisa que todo mundo vai lá consegue entender, e a gente pode ver que fica até um pouco visualmente bagunçado, então esteticamente não é muito agradável, né? Então, é um meio de transgressão. E ele, inclusive, fala que é um meio de comunicação de alguns grupos sociais. Há quem diga que pichação é uma forma de arte, sim, e que ela acaba sendo proibida por fazer parte do cotidiano da comunicação de pessoas mais marginalizadas à sociedade, ou seja, aquelas mais esquecidas, que são tidas como invisíveis, de uma parte da população onde tem menos poder aquisitivo. Né? Mas seguindo aqui a lei, então durante a nossa aula nós vamos falar de acordo com a lei, pichação ela é proibida, ela não é vista como arte, ela não é vista como uma forma de se comunicar, tá bom? E aí o que tem em comum o grafite e a pichação? Ambas elas utilizam uma coisa bem comum, que é o quê? A cidade, o suporte que elas têm, a forma delas se expressarem é a cidade. Então, quando a gente anda pela nossa cidade, nós podemos ver essas duas formas de se expressar, seja o grafite, seja a pichação. Uma é legal, a outra é o quê? Ilegal. Uma é vista como arte, a outra não. Uma é vista como comunicação, a outra não. Para alguns vão dizer que não. Certo? E aí, quando a gente fala de pichação, vocês viram que eu dei aqui o conceito do que é pichação com CH. Mas nós temos também a pichação com X, a grafia de forma diferente. Vamos verificar se é só a grafia que é diferente ou o significado, como ela se expressa, é diferente também ou é a mesma coisa. Prestem atenção. Veja só. Pichação versus pichação. Uma com CH e outra com X. Pichação com CH pode ser qualquer rabisco feito em propriedades sem autorização. Então, pichação com CH é aquele que é o proibido, porque eu risquei de qualquer jeito, pode ser um X, um círculo de qualquer jeito, e em um lugar que eu não fui autorizada em fazer. A pichação com X, né, também, ou o picho, como também é conhecido, nomeia a prática feita em São Paulo e reconhecida por ter uma dinâmica social estabelecida há 30 anos e um estilo de letra específico, o tag reto, de formas pontiagudas. Então, preste atenção, que a pichação, quando ela é feita de qualquer jeito, que não passa informação, não é autorizada a fazer, ela é ilegal, e essa pichação com CH. Mas nós temos a pichação com X, que é também chamado de picho, que foi um movimento, uma prática lá já de alguns anos, né, há mais de 30 anos lá em São Paulo, e ela tem uma forma específica, tá? Das letras, da forma de escrever, que é o quê? As formas pontiagudas. Então, esse tipo de pichação, ela é legal. Lembrando que a pichação com X, não é com CH, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade, vejam só. Pichação é, portanto, crime e existe lei contra isso. Presta atenção como é que está escrita aí a pichação. Pichação com CH é ilegal, porque esse tipo de pichação não passa informação, são palavras geralmente soltas, desenhos, alguns meio confusos, aleatórios, e geralmente é feito em ambientes que não foi permitido ser feito essa comunicação, tá bom? Então, vamos ver qual é o artigo aqui da lei que diz que pichação é
crime. Então, artigo 6º, né? Lá do 65 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 65, pichar ou por meio, né? Ou por outro meio, na verdade, conspurgar, edificação ou monumento urbano. Então, se eu chegar lá e fizer esses atos, é o que? Ilegal. Então, vamos ver lá. Qual é a pena para caso eu cometa essa infração? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa. Então, além de eu ter a detenção, eu vou ter que pagar uma multa, um valor. Né? Inciso 1, se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, né? Que são os nossos movimentos, perdão, né? Nossos monumentos históricos, por exemplo, em virtude do seu valor artístico, arqueológico e histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção. Então, se você foi lá e pichou um muro de uma casa, num lugar assim que não foi tombado, que não é um monumento histórico, social, enfim, tem esse valor, você vai ter uma detenção pode ser de 3 a 1 ano. Agora, se você foi lá, por exemplo, pichou a parede da catedral e ela é um monumento, ela foi o quê? Tombada historicamente, porque ela foi construída lá no século da borracha, então tem toda uma história. O fato de você ter feito isso, a sua pena fica mais grave. Então, você pode ser de detenção a partir de 6 meses, né? O mínimo são 6 meses. Então, veja aí que vai agravando, tá bom? Vamos continuar, vejam só. Não constitui crime a prática de grafite. A gente já sabe o que é grafite, a diferença entre grafite e a pichação, certo? Então, não se constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que concedida pelo proprietário. Muito bem, então vejam só que agora ele fala do grafite, né? Então, o fato de se comunicar através do grafite não é uma prática ilegal. Eu posso fazer desde que seja consentido, ou seja, alguém me deu autorização para utilizar naquele espaço. Caso contrário, gente, por mais que a minha arte seja linda, o meu grafite seja maravilhoso, mas eu usei ali um muro, eu usei ali uma casa, enfim, da qual eu não tive a autorização, se tornou ilegal. Vocês conseguem perceber? Se eu não tenho autorização para usar aquele espaço, mesmo que seja bonito, se tornou ilegal. E eu posso, sim, ser penalizada por isso. Então, é importante, não é porque é arte, não é porque é uma forma de eu me comunicar, que eu posso chegar em qualquer lugar da cidade e já ir fazendo. Eu tenho que sempre pedir a autorização. É um espaço público. Mesmo que seja um espaço público, eu tenho que pedir autorização. É a mesma coisa quando a gente quer fazer festa na rua, certo? O correto que é fazer? Ir lá na prefeitura, pedir autorização, nós vamos fazer uma festa do período tal, horário tal. Provavelmente vai ficar, ou a gente vai fechar a rua toda, ou parcial, tudo tem que ser comunicado, porque é um espaço público. Então, todos ali vão se envolver, moradores da rua, ou gente que passa por ali, então veja que mexe com muitas pessoas, então é importante. Mesmo espaço público, tem que pedir autorização. A mesma coisa acontece quando a gente quer expressar na nossa arte, né? No nosso lado artístico. Tem que pedir autorização. Então, vamos lá. O grafite, que é a nossa aula, o grafite é um texto. Vocês sabem que imagem também é texto. Quando a gente fala de texto, muitas das vezes a gente associa somente a escrita, as palavras, né? Mas imagem também é texto. Por quê? Porque ele passa algo, a gente consegue se comunicar com essa imagem. Certo? Então, vamos lá. O grafite é um texto. Textos que expressam um conteúdo por meio de formas visuais. Muitos grafites combinam linguagem verbal e não verbal. Então, pode acontecer de você, andando pela sua cidade, encontrar um grafite que vai unir tanto a imagem, que nós chamamos de linguagem não verbal, quanto a parte escrita, que nós chamamos de linguagem verbal. Busca exprimir um componente de resistência social
ou uma denúncia. Então, o grafite é essa forma da gente se comunicar e falar coisas do nosso dia a dia, questões sociais, que é importante, que não dá para passar batido, muitas das vezes através de uma denúncia, né? Então, o grafite é essa forma da gente se comunicar, de se expressar para essas questões tão importantes da sociedade, ok? Muito bem. Produções carregadas de sentidos que, para serem compreendidas, necessitam da interação da obra com sujeitos leitores. Tá? Então, ela vai fazer essa união, né? Para fazer a compreensão, vai necessitar dessa interação entre a obra, entre o que está sendo representado e os sujeitos leitores, quem nós que somos leitores, quem está passando ali na rua, ao apreciar, ao olhar aquela imagem, fazer a interpretação, nós estamos lendo. Não é? Por isso que a gente diz que imagem também é texto. Então, grafite também é texto, certo? Muito bem. Então, vamos lá, olha só. Imagina que você está na sua cidade, olha que muro lindo. Será que eu posso já chegar aqui e simplesmente começar a... Não, né? Aqui, ó, já está todo o material, com certeza esse material está aqui, já foi autorizado. Vamos verificar quais grafites vai passar aqui nesse lindo mural. Vejam só, o primeiro grafite que eu tenho para mostrar para vocês, vamos analisar. Você está passando, viu esse muro? Tem um grafite, vamos verificar o que, que é. Percebam aqui que nós temos um homem meio que mergulhado, né, numa água escura. O que será que isso representa? Vejam, olha, o homem, tem uma pintura nos olhos, tem colar, tem aqui acho que é tipo um alargador na orelha. Quem é que utiliza assim, né? São pessoas, os nossos povos originários, um indígena. Então tá, é um indígena deitado, mergulhado no rio, mas esse rio está escuro. O que será que representa esse rio escuro? Mas é um rio escuro, mas esse rio parece assim mais grosso. Vocês conseguem perceber que a água não parece uma coisa muito leve, né? Escuro, meio negro. Então, o que será que representa? Há algum tempo, a gente já sabe que os povos originários vêm sofrendo sobre a questão de terras. Muitos estão sendo assassinados, né, por causa das terras, de brigas, enfim. E aí também tem a questão do petróleo. Então, talvez aqui, ó, quem fez esse grafite está mostrando que o quê? Os índios, né, estão sendo derrubados, assassinados, mortos por questões de terra e principalmente pelo valor que elas estão carregando, que foi descoberto o quê? Petróleo nessas terras. A gente descobriu recentemente petróleos na Amazônia, então está tendo essa disputa. Atenção que, apesar dessa imagem, não é algo recente, é uma imagem mais antiga, mas mostra ainda a realidade que a gente vem passando. Então veja aí a crítica, né, que estão se matando por questão do petróleo, por questões financeiras, e esquecendo de toda uma cultura, uma vivência desses povos, certo? Então, é uma forma de criticar, né? Vejam aí, mergulhando os índios, independentemente de estar não se importando com a vida, e sim somente com as questões financeiras, que a gente sabe que o petróleo é bastante valorizado, certo? Vamos verificar mais uma arte, mais uma forma de se comunicar? Vejam só agora, né, nós temos aqui mais um grafite, é uma coisa bem comum, a gente parados nos sinais e ter, né, se deparar com situações assim, certo? Artistas, vamos botar assim, artistas de rua, mas muitas das vezes quando a gente vai ver, não é um artista mesmo que está vivendo, são pessoas que estão precisando fazer malabarismo para tentar viver. Preste atenção inclusive no próprio contexto. Tá vendo que tá uma mistura entre grafite e pichação? Ó, tá uma mistura, tá uma confusão, né? Grafite e pichação. A gente viu ainda agora que o grafite é tido como arte e que a pichação não. E que há quem diga que a pichação é uma forma de arte de se comunicar assim, porém não é vista como tal, uma vez que quem faz esse tipo de arte, né, são pessoas que de uma classe social mais baixa. Devido a isso, já se mostra a marginalização dessa classe, certo? E aí a gente vai ver, olha só, aparentemente pode ser um jovem, um adulto, enfim, com uma criança
Qual é o lugar da criança? Onde é que a criança tem que estar? Na escola. A criança tem que estar onde? Em casa, sendo protegida. No entanto, ela está onde? Lá na rua, trabalhando, ajudando para tentar trazer algo para dentro de casa. Então, vejo que, novamente, é uma forma de crítica. Pode ser aqui, ó, malabarismo para tentar sobreviver, exploração, né, da criança em si, uma criança que deveria estar na escola, não está ali no sol, né, com o pai, que muitas das vezes é o próprio pai que leva a criança para lá, ou por segundas intenções, mal intencionado, ou porque realmente necessita, senão todos vão morrer de fome. Então vejam que há uma mistura de grafite e pichação, mostrando essa realidade, essa questão de que a arte vai ali se misturando com o que seria proibido na nossa sociedade, o que é proibido, como, por exemplo, trabalho infantil, que a gente é muito comum ver isso nos sinais, o que não deveria acontecer. Percebam também que os personagens, as pessoas retratadas aí, são pessoas de quê? De cor, né? São negros, então mostra mais uma vez a marginalização, onde mostra, inclusive, que quem passa mais por essas questões ainda é a questão do negro, né? Um branco tem muito mais privilégio que o negro, então, querendo ou não, fica mais margem à sociedade. É uma forma de criticar também questões sociais, raciais, tá bom? Econômicas. Vamos verificar mais um grafite? Olha só, essa aqui representa, eu lembro muito bem sobre a questão da Copa. Ah, a Copa vai acontecer no Brasil. E aí o pessoal assim, o Brasil não tem condições, era para estar investindo em saúde, era para estar investindo na sociedade, tudo mais, e está fazendo estádio, então eles vão comer, o povo vai comer o estádio. Então veja que é uma crítica, né? A questão de que o povo estava passando fome, porém, estavam investindo o quê? No futebol, em quê? Nos estádios. Então, isso aqui foi uma crítica que eu me lembro muito bem na época, né? Que bola não se come, as pessoas estão morrendo de fome, estão investindo onde não deveria estar. Então, é o povo sofrendo. Certo, gente? Muito bem. Então, vamos continuar. Olha só agora que mural lindo, colorido, cheio de vida, certo? Vejam só, aqui nós estamos diante de um mural que foi autorizado, provavelmente alguém que foi contratado. Lembra que a gente falou que o grafite é algo pensado? E foi exatamente o que aconteceu aqui. Com certeza foi pensado. Olha a perfeição, olha os detalhes, né? Esse mural, ele retrata os rostos, né? Os rostos de 5 indígenas, um para cada continente. Um deles é da etnia, acho que se pronuncia Mursi, certo? Lá da África, da Etiópia, seguido por um da tribo Karen, tá? Lá da Tailândia, da Ásia. E aí pode ver que são, como eu falei, um para cada continente. Nós temos outro também para Tapajós, aqui no Brasil, e um quarto que é da Sibéria, lá da Europa. E o último é da etnia Uli, se eu não me engano, assim que pronuncia também, perdão se a professora não está sabendo pronunciar, que é da Nova Guiné, Oceania. Então veja que é uma representação dos povos originários representando o rosto de um indígena de cada continente, certo? E aí, pegando esse gancho aqui do mural, falando sobre as etnias, nós vamos falar sobre a cultura indígena, como ela está influenciando, tá, o grafite no contexto amazônico. Vamos lá, então, verificar. A gente está começando falando sobre os povos originários dentro do contexto amazônico. E é isso que a gente vai ver agora. Vejam só. Muito bem, aqui em Manaus, eu acredito que muitas cidades do norte está tendo esse movimento de valorização mais da cultura. Aqui em Manaus, teve um projeto que foi, como disse, pensado, organizado. Então, em vários lugares da cidade, a gente se depara com essa arte, né? A arte aqui que representa o povo, a cultura. Então, vejam, um dos sinais, né, semáforos tem bastantes, rodovias, enfim, tem bastante arte, o grafite, mostrando um contexto amazônico. Olha só isso que a gente está vendo, né? Vejo que tem um índio com arco e flecha, que é um instrumento muito comum, né, dos nossos povos originários, que serve para se proteger, para caçar. Vejam que ao redor dele tem animais, né? A gente vê muito a questão do indígena como o protetor da
terra, dos animais. Então aí é o nosso pequeno defendendo o que é cultura, o que é dele, né? A fauna e a flora, mostrando que ele é o quê? O amigo da natureza, mostrando que ele defende a terra dele, porque é dali que ele tira o sustento dele, que ele cuida da família, e ele aprende isso desde cedo. Então ele já é ali um guerreiro lutando pela sua terra, pelo seu povo, a sua cultura, certo? Veja quantas cores, né, representando, inclusive, olha só, tem o verde representando, querendo ou não, a nossa floresta, os animais bem coloridos representando a vida, a importância de cuidar da preservação da fauna e da flora, certo? Vamos verificar mais uma arte que a gente consegue ver na nossa cidade? Quem anda pelo centro de Manaus já deve ter visto esse grafite lindo, né? Ali perto do Porto de Manaus. E que, quando eu era criança, essa feirinha aqui eu chamava que era a Feira dos Indígenas. Que na época, hoje a gente chama de indígena, mas na época a gente fala assim, vamos lá no artesanato dos índios, que tinha bastante, né? Então, ali era conhecida como uma feirinha indígena. Hoje a gente vê bastante coisa, e aí tem esse grafite lindo, que era o que é uma índia, embelezando, então é uma forma de enaltecer a beleza indígena, sabe? Nós sabemos aqui que o Amazonas ele tem bastante essa raiz indígena, então enaltecer o indígena, enaltecer a beleza amazônica, que é o quê? O índio. A gente não pode ter vergonha da nossa origem. Nós temos, olha só, quanta beleza, e para representar isso, nada melhor do que um painel como esse. Olha só que beleza, é aqui mostrando a nossa cultura, mostrando a beleza da mulher, né? Então veja aqui que quem quiser passear pela cidade provavelmente ainda consegue ver bastante desses grafites representando a cultura local, tá? Vamos lá verificar mais o grafite dentro do nosso contexto histórico, né, contexto amazônico, dentro da nossa cidade, né? Eu estou trazendo algumas coisas aqui para vocês que faz parte do projeto que teve aqui na cidade de Manaus, tá? Outro grafite. Vejam só, ó, o que a gente pode ver? Não parece assim será que é uma tartaruga? Tem um animal assim azul, tá na água. Então vejam que parece algo mais futurista, né? Parece um robô. Aqui a gente pode interpretar como a tecnologia e a razão estão andando, né? Vejo que parece que a parte estética dela, a parte de fora, parece robô, mas lá dentro tem um vermelho simbolizando pode ser o coração, certo? Então vejo que mostra ali um duelo entre razão e emoção. Muitas das vezes a gente fala assim, para evoluir é necessário também desmatar, é necessário fazer isso. Com certeza, a gente quer sempre evoluir, mas é importante a gente saber de que forma nós vamos evoluir. Não adianta eu utilizar muita tecnologia, mas acabar com os nossos recursos naturais, acabar com a nossa natureza, que isso vai acarretar, sim, na sobrevivência humana, certo? Porque a gente precisa de água, a gente precisa de ar, e esses elementos, eles têm que estar o quê? Saudáveis, puros, né? Então, se eu pego e contamino, não vai ter futuro. Não vai adiantar eu evoluir. Então, vejo aqui que tem esse lado esse lado de duplo, né? Que a tecnologia anda de mãos dadas com o que é natural, com a vida, certo? Imagina se a gente não cuidar. É como se fosse assim, será que futuramente eu ainda vou ter animais? A gente pode interpretar dessa forma, certo? Olha como é que estaria já os animais, meio que robotizados, porque os originais a gente não consegue mais, já entrou em extinção. Novamente frisando a importância de preservar a natureza, tá? Vamos então verificar mais alguns contextos. Olha aqui agora, quem aí teve a oportunidade de repente ter um riacho, um rio, uma água próximo da sua casa, onde antes se podia tomar banho, brincar, porque a água era pura, ter aquele contato com a natureza, então ali. Hoje, muitas das vezes, muitos aqui em Manaus, tem alguns rios, alguns lados que a gente já não pode mais porque não conseguimos preservar. Então, é importante. Olha só como mostra o ser humano em conexão com a natureza, de forma ali, olha, uma criança descobrindo a natureza, descobrindo o seu mundo, conseguindo andar, usar, sem prejudicar. Então, olha, ela imagina você poder brincar, ter essa oportunidade de estar vivenciando a natureza assim de tão pertinho, certo? Veja como a água tá limpa, então mostrando aí que é possível sim o homem saber andar de mãos dadas com a natureza e quanto isso é importante, tá? Vamos lá, continuar?
Ó, mostrando mais um lado indígena, uma criança, uma cultura, certo? Aqui, como é importante a gente valorizar as nossas origens, tá? Isso também tudo tirado aqui na nossa cidade de Manaus. Vamos para o nosso último grafite representando. Ó, novamente, quando a gente fala muito do nosso contexto amazônico, a gente fala muito da questão da preservação. Olha só que tristeza, a tartaruga está transportando, vou botar assim, ó, dentro de um aquário, peixes, parece que eles estão indo, veja ao redor, tem peixes mortos, né? Tá ali, tá seco o ambiente, então mostra o quê? Que esse ambiente não foi cuidado. E esses animais estão sendo obrigados a procurar outro lugar para tentar sobreviver. Então está mostrando como o ser humano não está cuidando do ambiente. Então aqui é uma crítica, né, sobre isso, sobre cuidar do ambiente, cuidar da nossa terra, cuidar da nossa água, dos nossos animais, certo? Cuidar da fauna e da flora. Certo, gente? Muito bem, então hoje nós falamos sobre o grafite e o grafite dentro do contexto amazônico, uma forma de se comunicar e preservar a nossa cultura, certo? A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.